Coloca a Cris Otaviano comigo. Ela está ao vivo comigo. Inclusive, a minha última contagem, se você pegar todos os saidões, os presos têm, eu vou colocar essa palavra, 35 dias de folga no ano. Cris, é com você, minha querida. Muito boa tarde. Oi, Fred. Boa tarde para você, boa tarde para quem está com a gente aqui no Balanço Geral. E a gente trouxe hoje uma advogada criminalista, uma especialista, para conversar a respeito desse tema do saidão, Fred. Um tema polêmico que tem seus argumentos levantados para os dois lados. E eu vou começar pedindo à advogada que está aqui comigo, a Raíssa, para você explicar esse processo do saidão. A gente sabe que o saidão é o que a gente chama de progressão de regime, ou seja, é um benefício dado a essa pessoa que foi presa, primeiro de tudo, por qual razão? Boa tarde, Fred. A saída temporária é um direito da pessoa presa que está cumprindo a sua pena de forma progressiva. A pessoa, quando ela chega no regime semiaberto, há uma análise de comportamento. Então, se ela for autorizada pelo juiz da execução da pena, da vara de execução penal, ela poderá sair do estabelecimento prisional para visitar a sua família dentro desse período que o Fred mencionou. A gente está batendo um papinho aqui antes de entrar, viu, Fred? A história é a seguinte, a gente tem lá dentro do momento em que a pessoa é presa, 3 momentos em que essa pessoa vai passar. Um primeiro é esse que é o regime chamado de semiaberto, em que a pessoa ela continua dentro do sistema penitenciário, mas ela vai para a rua para trabalhar e à noite ela volta para dentro desse, vamos chamar assim, cárcere, dentro da prisão, da cadeia mesmo, né? E depois ela tem um outro momento em que aqui no Distrito Federal ela cumpre o que a gente chama de prisão domiciliar. Nesse momento em que ela está nesse tal desse regime semiaberto, que ela trabalha e volta, ela tem esse processo do saidão, como você disse, os últimos 35 dias que foi dado de benefício a esses presos, em que é feita uma espécie de teste. Bom, ó, a gente está te liberando na confiança de você ir para a rua, você visitar os seus familiares, como a doutora Raíssa está dizendo aqui agora, e a gente quer saber se você vai voltar, porque se você cumpre essa regra de voltar para o lugar onde você deve, para terminar a sua pena, a gente está entendendo aí que você começou a ser ressocializado, que você tem condições de, num próximo momento, ser colocado nesse que a gente chama de regime aberto. E esse é o processo e a intenção é fazer esse teste. Você estava me contando também, Raíssa, a respeito de um teste para as pessoas, porque você está verificando que essa é uma pessoa que pode voltar a viver em sociedade. Perfeito. O que acontece? Não existe no nosso sistema carcerário, no nosso sistema penal, pena perpétua. Então, nós precisamos arrumar uma forma de que essa pessoa que foi presa retorne à sociedade. E por isso o nosso sistema penal escolheu a forma progressiva. E um dos meios de testar a pessoa é através do direito da saída temporária. Então, se essa pessoa ela cumpre todos os requisitos dentro da saída temporária, que é ir, falar que o endereço onde ela estará e retornar, depois ela vai poder sair novamente. Por outro lado, se essa pessoa ela deixa de cumprir esses requisitos, ela vai ter esse seu direito, esse seu benefício da saída temporária retirado, como também pode ter retirado o seu direito de trabalho, de realizar um curso. E esse trabalho ele pode ser realizado também de forma externa, quando a pessoa está no semiaberto. O curso também pode ser realizado de forma externa. Então, dentro do semiaberto, a pessoa ela é testada o tempo inteiro, seja na saída temporária, no cumprimento do trabalho externo, no cumprimento do estudo também externo. Logo, havendo o descumprimento de qualquer um dos requisitos, das regras impostas a esse apenado, esses direitos eles serão suspensos de imediato. E após um processo administrativo, se realmente ficar verificado o descumprimento desse requisito, dessa regra, a pessoa ela retorna, ela regride para o regime fechado, que é o lugar em que ela cumpre a pena sem qualquer possibilidade de saída. O risco é acontecer o que a gente viu nesse caso, certo, Fred, em que a gente teve um apenado tendo todo esse benefício, esse processo, e não voltou para a prisão e cometeu o crime que cometeu. Cris, olha só, eu queria agradecê-la por estar aqui com a gente ao vivo, inclusive no nosso Balanço Geral. E eu tenho uma informação de que esse cara é o segundo saidão dele. Ele lá em 2014, se eu não me engano, ele teve um saidão, não retornou, foi recapturado, foi colocado
atrás das grades. E aí agora, no dia 2 de abril, ele ganha o benefício de novo do saidão. É possível isso? Ele teve um saidão, não cumpriu as regras, e durante essa pena dele, ele ainda pode voltar a ter um outro saidão? Eu vou incrementar isso com uma informação, viu, Fred? Entre as condenações que havia pesando sobre esse homem, uma delas era exatamente a de estupro, que corrobora aí nesse crime também que possivelmente ele cometeu. A gente ainda vai ter a aferição de tudo isso, mas entram esses elementos. Eu quero perguntar para você, Raíssa, você me disse que quando há uma avaliação ali, há duas partes, né? Você checa os antecedentes ali dentro da prisão, comportamento, mas tem uma questão subjetiva também. Dentro desses elementos, é possível isso, de acordo com a pergunta que foi feita também pelo Fred? Sim, é possível. Como eu mencionei, se há o descumprimento dessa regra, a pessoa presa, ela vai retornar ao seu cumprimento no regime fechado e terá que novamente cumprir um requisito objetivo, que é um tempo. Mas a pessoa que foi presa 2 vezes, ela já não mostra que quando ela voltou à sociedade, ela cometeu um novo crime e agora ela deveria permanecer em cárcere até o fim dessa sentença? O sistema, ele espera que a pessoa melhore, porque ela tem a pena, ela tem um caráter punitivo e ela também tem o caráter de ressocializar. Então, se nós deixarmos ela presa somente, nós não vamos conseguir ressocializar essa pessoa presa. Por isso que, quando ela retoma para o regime fechado, ela novamente passará por aqueles requisitos para a progressão e, da mesma forma, para o recebimento do direito da saída temporária. Mas vale lembrar que houve uma alteração no nosso sistema legislativo, na nossa legislação, em 2019, em que nos colocou a impossibilidade de aplicação da saída temporária para as pessoas condenadas a crimes hediondos que tenha a causa morte. Então, hoje, uma pessoa condenada a um crime hediondo que houve uma morte não poderá ter o direito à saída temporária. Fred? Pois é, eu tenho dados, inclusive, muito altos, de que esses caras, esses estupradores, voltam a cometer os crimes de estupro, que seria o caso, inclusive, desse Sérgio aí. Nessa lei de 2019, o estuprador, ele não está sendo incluído, ele pode, então, ter progressão de regime, só quem matou, quem não pode ter? No caso, especificamente dessa alteração, é quando o crime hediondo, ele tem a morte. Então, realmente, se for só o crime de estupro, não haverá essa aplicação da nova legislação. Então, ele tinha que ter já matado anteriormente, aí ele ficaria impedido de ter o saidão. Em outras circunstâncias, a lei permite que haja esse benefício para essa pessoa. Não exatamente. Na prática criminosa, se o crime hediondo ele resultar em morte, então, se o estupro resultou em uma morte, ele não terá o direito a essa saída temporária. Significa que, de agora para frente, tendo feito a Rejane como vítima, ele talvez, então, não haja novos benefícios para ele. Exatamente. Ele não terá o benefício da saída temporária. Cris. Pois não, Fred. Olha só, eu recebo aqui de um agente penitenciário agora uma mensagem que eu não vou identificar. E ele diz aqui pra mim o seguinte: irmão, vejo isso todo dia. Vagabundo finge ser de bom comportamento. O técnico que não é psiquiatra forense, para analisar se o cara está recuperado, acaba fazendo o relatório direto para o juiz. E aí, então, segue a lei. Estão armando um teste. Estão armando uma forma de teste, como diz a entrevistada. Mas esse teste não é seguro. A pergunta que eu quero fazer nisso que ele me escreveu é quem é que dá esse laudo para saber se ele pode ou não pode ter esse benefício de saidão, se ele tem ou não tem esse bom comportamento. Entra dentro da questão subjetiva da análise do juiz. Isso. Ele está falando da progressão de regime, em que é necessário o cumprimento do requisito objetivo, que é o tempo, e o requisito subjetivo. Esse requisito subjetivo, ele deveria ser realizado por meio de um técnico, mas realmente não há efetivo suficiente
para cumprir o que a lei determina. Então, realmente, muitas vezes, aquele que não tem uma competência médica, psiquiátrica, psicológica, irá produzir esse relatório do bom comportamento. Você está dizendo que, na prática, são mal avaliadas as pessoas no quesito se elas podem ou se elas vão se encaixar bem nesse teste ou não. Exatamente. Muitas vezes, com a quantidade de presos, com o número de processos e o baixo efetivo de pessoas, de servidores públicos para realizarem essa análise, acaba nem sendo feita a análise subjetiva. Aí ele tendo cumprido o tempo específico de pena proporcional e tendo demonstrado um suposto bom comportamento, ele já está apto a estar na rua e talvez fazer novas vítimas. Isso aí pressupõe pela ausência de algum descumprimento de alguma regra. O bom comportamento acaba sendo subjetivo, além do que ele já é. Cris. Talvez esteja aí um dos problemas, né, Fred? Olha só, eu recebo alguns outros dados aqui, é bom que a população, os policiais vão nos ajudando aqui. E diz o seguinte aqui, em 2021, 249 custodiados receberam o benefício do saidão ao longo do ano e não retornaram. 249 em 2021 não retornaram. Em 2022, 235 não retornaram. Em 2023, são 3 saídas e já 95 evasões. 95 evasões. Nós temos alguém no sistema que busque só esses foragidos? Deu uma falhada na última pergunta que eu não entendi. O Fred está querendo saber se existe alguém dentro do sistema prisional hoje responsável de ficar atrás especificamente das pessoas que estão foragidas dos saidões. Perfeito, desculpa a falha. Então, dentro do... Vou dar como exemplo aqui o nosso sistema penitenciário do Distrito Federal. O Centro de Progressão Penitenciária, ele possui um setor que acompanha exatamente a saída dessas pessoas encarceradas que têm esse direito da saída temporária. Então, sim, o nosso sistema, ele possui um setor específico para buscar esses presos, para acompanhar quem não retornou e comunicar às autoridades policiais para ir atrás dessa pessoa que não retornou. Mas vale lembrar que hoje nós temos uma população carcerária muito alta. Então, são números muito grandes daqueles que não retornam, porém, essa quantidade daqueles que não retornam não chega nem a 1% daqueles presos que saem para cumprir o seu direito de saída temporária, de ter ali a sua ressocialização, para aqueles que não retornam. O que a gente estava falando aqui agora há pouco, viu, Fred, é que esse percentual baixo pode ter sequelas graves, como a vida que a gente teve agora perdida da Rejane por conta de uma única pessoa, ou seja, um percentual muito pequeno em relação a todos que saíram. Talvez esteja aí outra problemática relacionada a essa discussão do saidão. Cara, outra coisa que eu tô vendo aqui são dos presos que trabalham dentro da penitenciária ali mesmo. Tem alguém fazendo algumas denúncias, eu não tenho fundamento para fazer essas denúncias no ar, eu acho que não devo fazer, inclusive. Aí a gente fala sobre o 1% dessas pessoas que não voltam. Esse 1% dessas pessoas, nós estamos no mês 4 do ano de 2023, só que esse 1% já são 95 presos, bandidos na rua. Bandidos que estão aí matando nossas mulheres, como nós vimos a semana passada, um cara com medida protetiva a matar a mulher. Aí nós vemos agora um cara com saidão, que provavelmente estuprou, matou a menina a facada, ocultou o cadáver dela, por conta desse 1%. Ela tá certinha. Ela tá certinha. Todo mundo joga esse 1% para dar benefício para marginal.
Mas é esse 1% que vem matando gente. É esse 1% que vem roubando no meio da rua, é esse 1% que vem furtando, acabando com bens materiais, acabando com vidas aqui no meio da rua. Eu vou falar como apresentador, vou falar como parlamentar. É uma pena o Brasil já não pensar em pena de morte. Não dá mais pra gente ficar brincando de fazer políticas do jeito que a gente está fazendo. Deixa eu agradecer a advogada, muito bem esclarecido tudo que você falou aqui com a gente, tá? Valeu mesmo. Eu queria ser educado desse jeito para falar desse jeito, mas me revolta muita coisa. Parabéns aí pelas palavras. Cris, muito obrigado também, tá certo, querida? Valeu vocês duas aí. Essa é a realidade do nosso Brasil. Essa é a realidade. E por quantas vezes eu vi vagabundo de saidão praticando o crime de novo, sendo homicida. Na lei não pode largar homicida no meio da rua por conta de saidão. Mas acontece. Você tem ideia? Eu conheço o sistema penitenciário. Conheço amigos que está falando aqui comigo agora. Se tem X9 lá dentro, eles são beneficiados. X9 é, ó, que ele tá fazendo isso, ó, eu sei onde está o bandido tal. Sabe aquele bandido que matou semana passada? Eu sei quem é. Sabe aquele tráfico de drogas que está acontecendo lá em Planaltina, Recantazemas, Santa Maria, Gama? Pois é, eu sei quem é. Se vocês me arrumarem no saidão, pai e tal, eu dou um jeito. Acontece em qualquer lugar do Brasil. Acontece em qualquer lugar do Brasil. E hoje, mais uma vez, por soltar um preso, a gente tem uma tragédia brasileira. Não pense você que isso vai ficar só em Brasília, não. Isso vai repercutir o Brasil inteiro.